Que bom nós estarmos aqui, que bom nós termos este tempo para ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus não explica somente, ela não somente revela, ela faz. Então, quando a gente pronuncia uma palavra que vem de Deus sobre as nossas famílias, de alguma forma Deus está fazendo, refazendo, recriando, restaurando as nossas famílias. Então vamos deixar que a palavra de Deus hoje caia sobre nós e realize, não somente nos dê um conhecimento intelectual daquilo que deveria ser a família, mas nos dê um conhecimento no coração e realize no nosso coração um coração que é família, porque Deus quer de nós família. E é importante que a gente saiba disso. Vejam que na nossa sociedade hoje em dia existe uma visão generalizada de que a família é uma criação humana. Ou seja, que fomos nós, seres humanos, que criamos a família, que portanto é uma instituição criada pelo homem. E porque foi criada pelo homem, ela pode ser modificada pelo homem, ela pode ser feita, refeita. Já faz alguns anos que os intelectuais, pensadores, vêm tentando incutir em nossas cabeças, em nossos corações, esta mentira. A mentira que diz a família é uma invenção humana. A família é uma invenção pequeno-burguesa. Ou seja, somente quem tem uma moralidade burguesa é que acredita em família. Mas nós, diz a sociedade moderna, nós somos abertos, nós somos liberais. Para nós existem vários tipos de família. Então, já não se casa mais, por exemplo. O casamento é uma instituição burguesa. A gente fica, né? Se junta, fica, passa um tempo, tem um companheiro, uma companheira, mas se faz, inclusive, uma série de relacionamentos abertos, onde os dois são parceiros, mas estão abertos para ter outros relacionamentos. Ela pode ter outros relacionamentos com outros homens ou até com outras mulheres, e ele pode ter outros relacionamentos com outras mulheres e até com outros homens. Isso que eu estou dizendo para você pode soar muito estranho, mas é exatamente o que está acontecendo na nossa sociedade. Isso talvez não seja tão comum de você ver e de você ouvir falar, mas aos poucos, imperceptivelmente, você vai notando que isto está acontecendo. E não está acontecendo por acaso. A transformação da família, ou seja, a desagregação da família, não está acontecendo por acaso, mas existem engenheiros sociais que estão pensando isto. É importante a gente se dar conta disto, que eles partem da pressuposição de que quem inventou a família foi o ser humano. Então não tem por que agora nós ficarmos nesta visão estreita de família, em que tem um marido, uma mulher unidos para sempre com os filhos ao redor. Esta visão quadrada de família, para eles, deve ser superada. Então nós podemos agora ter a família que nós quisermos. Vejam que é o homem que toma o lugar de Deus. Então eu começo esta nossa reflexão denunciando e dizendo bem claramente que existe uma cultura que é uma cultura destruidora da família. Uma cultura que pretende destruir a família. Que nós, cristãos,
nós católicos queremos nos opor a isto. Queremos reagir a isto. Por quê? Porque nós cremos, e aqui vem então a palavra que eu gostaria que você colocasse no seu coração. Nós cremos que a família foi inventada por Deus. Que a família é criação divina. A família não é uma invenção humana e, portanto, nós, homens, não temos poder para alterar a configuração da família. Nós não podemos, não temos o poder de alterar aquilo que Deus criou. Foi Deus quem nos criou assim. Deus nos quis família. Deus desejou que fôssemos família. Então, nós precisamos, antes de tudo, obedecer à vontade de Deus. Nós precisamos compreender o sonho de Deus, o projeto de Deus para nós. Deus Pai tem um sonho para nós. Como diz São Paulo aos Efésios, Deus Pai, do qual provém toda família. É de Deus que provém a família, que provém a paternidade, que provém esta realidade na qual nós crescemos e que infelizmente está sendo atacada pela cultura e pela sociedade moderna. Agora, o ataque contra a família, contra esta criação de Deus, não é um ataque somente humano, é um ataque também demoníaco. Porque não pensem que esses engenheiros sociais são inspirados somente pela sua perversão e pelo seu pecado pessoal. Eles são também inspirados por Satanás. Porque Satanás sabe perfeitamente que a família é um caminho de santidade e de santificação. Deus criou a família e nos criou na família, porque é na família que nós vamos nos santificando. Nós vamos ver isto. É na família que vai acontecendo a nossa santificação. E Satanás quer exatamente o contrário, quer que nós nos percamos. Satanás quer que nós caiamos e fiquemos no nosso egoísmo, porque é o nosso egoísmo que irá perder as nossas almas. É o nosso egoísmo que irá nos levar ao inferno. É o nosso egoísmo que irá pôr em risco a nossa felicidade, não somente neste mundo. É importante que você se dê conta disso, porque quando nós falamos em família, muitas vezes você está pensando somente na sua felicidade neste mundo. Mas atenção, a felicidade deste mundo não é a felicidade com todas as letras maiúsculas. A felicidade é junto de Deus, é na vida eterna. E portanto, a sua felicidade aqui neste mundo é algo que ocupa um segundo lugar. A sua felicidade aqui neste mundo é algo que não está na primeira ordem, não está no primeiro lugar. A felicidade eterna é que está em primeiro lugar. Quer dizer que Deus não quer que você seja feliz aqui neste mundo? Não, meu irmão. Deus quer que você seja feliz neste mundo, mas nós só seremos felizes neste mundo se tivermos diante dos nossos olhos bem clarinha a felicidade do outro mundo, a felicidade eterna. Porque este mundo não é capaz de nos dar a felicidade que nós queremos, não a felicidade plena, não a felicidade perfeita. Deixa eu dizer desde o início, Deus sonhou com a família? Sim, mas ser família é uma luta, e será uma luta até o último dia de vida. Não reclame se a sua família é uma luta, porque a família é uma luta, é um caminho de santificação, e lutando dentro da família nós iremos perseverar até o último dia em que nós iremos passar para o reino dos céus, em que nós seremos salvos e de lá iremos interceder pela nossa família. Vejam, meus irmãos, é importante
a gente saber uma coisa: Deus criou a família, mas nós, homens e mulheres pecadores que somos, nós precisamos da família também para nos lembrar do nosso egoísmo. A família é um desafio constante. Constantemente a família nos incomoda a sair do nosso egoísmo, a parar de pensar só em você. Pare de pensar só no seu umbigo, seja família. Nós iremos ver isso com calma. Então, eu gostaria de convidar você, se você tem a Sagrada Escritura, vamos abrir as nossas Bíblias no primeiro livro, o livro do Gênesis, e vamos para o 2º capítulo. É no 2º capítulo que nós vemos com clareza a criação do homem e da mulher e como Deus desejou que o homem e a mulher fossem família. O que quer dizer este ser família no coração de Deus? No livro do Gênesis, a primeira coisa que eu gostaria de ler para vocês, eu não vou ler o capítulo 2º inteiro, é claro, mas a primeira coisa que eu gostaria de ler é esta beleza da igualdade entre o homem e a mulher. Mas nós não vamos parar aí não, nós vamos ver a diferença também. Porque a gente diz, o homem e a mulher são iguais, e depois começa a tropeçar nas diferenças e acha que a nossa família está errada por alguma razão. Mas a primeira palavra que eu gostaria de colocar é esta, para você ficar bem tranquilo, não é? Sobretudo as mulheres, não é? As feministas que querem defender os direitos das mulheres, vamos dizer bem claro, o homem e a mulher têm igual dignidade. Eu não estou aqui para pisar na dignidade nem do homem nem da mulher. Vamos ler a palavra de Deus, capítulo 2 do livro do Gênesis, a partir do versículo 23. Adão vê a mulher pela primeira vez e então o homem produz a primeira poesia, o primeiro canto na história da salvação. A primeira canção. A primeira poesia que o livro do Gênesis nos apresenta é esta belíssima poesia de Adão no versículo 23. Desta vez sim, é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Ela será chamada humana, mulher, porque do homem foi tirada. É uma exclamação. O homem olha para a mulher e diz, esta sim. Por quê? Porque o homem estava sozinho. Deus criou o homem e deu a ele a tarefa de dar nome a todos os animais. Acontece a criação da linguagem. O homem começa a falar, começa a dar nome aos animais, e ao dar nome aos animais, ele começa a notar a sua solidão. É interessante isso. É falando que o homem nota a sua solidão. Deus já havia dito, não é bom que o homem esteja sozinho. Mas o próprio homem não se tinha dado conta disso. Ele começa a ver a criação, começa a ver os animais, começa a ver as coisas, os dons de Deus. Ele começa a dar nome, ele começa a falar, ele começa a dizer. E falando, ele se dá conta. Falando, ele compreende. Eu estou sozinho. É através da fala que a gente se encontra com a nossa solidão. Pois bem, o homem estava sozinho, Deus então resolve criar a mulher. E aqui nós temos um versículo importantíssimo, e é o ponto central daquilo que eu gostaria de partilhar com vocês nesta manhã. Versículo 18. E o Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer-lhe uma auxiliar que lhe corresponda. Esta é a tradução
da CNBB. Qualquer tradução que você for procurar, este texto estará mal traduzido. Por quê? Se você tem a Ave Maria, se você tem a Bíblia da CNBB, se você tem a Bíblia do Peregrino, a tradução ecumênica, qualquer tradução que você for procurar, esse texto estará mal traduzido. Por quê? Porque o que está lá no original hebraico não dá para traduzir. Então nós precisamos ir para o hebraico. A Bíblia não foi escrita em português. E quando Deus diz assim: façamos para um homem um auxiliar que lhe corresponda, uma ajuda que lhe seja proporcionada, a expressão que está lá no hebraico é ezer kenegdo. Você não sabe hebraico, mas eu vou traduzir ao pé da letra, e você vai ver por que as traduções não trazem essa tradução ao pé da letra. Ao pé da letra está um auxílio que lhe seja contrário. A mulher é uma ajuda contra o homem. E o homem, é importante que se diga isso também, vice-versa, o homem é uma ajuda contra a mulher. O homem e a mulher não são iguais. Mas padre, o senhor não acabou de dizer que eles são iguais? Sim, são iguais em termos de dignidade. Mas é importante que nós não nos deixemos iludir pela ideologia moderna que quer desconsiderar a diferença entre os gêneros, entre homem e mulher. O movimento feminista quer fazer com que as mulheres caiam na ilusão de que elas são idênticas aos homens e que os homens são idênticos às mulheres, e isto não é verdade. E é justamente esta falta de identidade que cria a santificação. Existe uma piadinha francesa, não é? Que diz assim: o homem é igual à mulher em tudo, exceto uma pequena diferença, e viva a diferença. Ou seja, é uma piada para dizer como é bom que o homem seja diferente da mulher. Que beleza! Isto está bem dentro daquilo que é o coração de Deus. Deus fez o homem e a mulher diferentes. Mas é aqui que está a raiz de muitos problemas dentro da nossa família. Quando nós não compreendemos a profunda diferença que existe entre o homem e a mulher. Então, a primeira obediência que nós devemos a Deus, se você quer que a sua família dê certo, se você quer que o seu casamento dê certo, a primeira obediência que você deve a Deus é compreender. Minha senhora, compreenda, o seu marido é homem. Meu senhor, compreenda, a sua mulher é mulher. Nós não podemos querer que as mulheres sejam iguais aos homens e os homens sejam iguais às mulheres. Nós somos diferentes e não se trata de uma diferença cultural. É uma diferença querida por Deus, desejada por Deus. O homem é diferente da mulher porque Deus fez o homem diferente da mulher e a mulher diferente do homem. E querer fazer as duas coisas iguais é uma perversão e é contrária à vontade de Deus. Vejam, a primeira coisa que eu afirmei aqui: o homem e a mulher têm igual dignidade. Quando Deus fez a mulher, não fez a mulher dos pés do homem, para que o homem fosse superior a ela. Não fez a mulher da cabeça do homem, para que ela fosse superior ao homem. Mas fez a mulher do lado do homem, a costela, como nós costumamos dizer, para dizer igual dignidade, para dizer estão no mesmo nível, igual dignidade. Osso dos meus ossos, carne da minha carne, diz a palavra de Deus. Mas mesmo assim, somos diferentes.
Então não sei se dá para entender esse paradoxo. Igual dignidade, sim, mas diferença. Diferença. A mulher é um auxílio contra o homem e o homem é um auxílio contra a mulher. Em que consiste essa diferença? Bom, vamos olhar para a realidade. Vamos olhar para o mundo. Eu poderia tratar desse assunto falando de várias formas, mas eu gostaria de falar a respeito do comportamento da mulher e do homem, como são diferentes. Existem vários estudos a respeito da diferença do cérebro masculino e do cérebro feminino. O cérebro do homem funciona, de certa forma, diferente do cérebro da mulher. Eu não vou entrar aqui em detalhes científicos, também porque esses detalhes científicos não são uma unanimidade e tudo isso está sendo ainda pesquisado. Mas é importante que a gente veja que existe algo enraizado no ser homem do homem e no ser mulher da mulher que faz com que sejamos diferentes. A gente pode observar isto. Por exemplo, a questão da sexualidade, sexo. Os cientistas não estão em pleno acordo, mas notam que existe uma diferença no hipotálamo, que é uma parte do cérebro que é responsável pelo sexo, e que, por incrível que pareça, o hipotálamo nos homens é um pouco maior do que o hipotálamo nas mulheres. E aí depois você olha no comportamento dos homens e você vê que para o homem o sexo é muito mais importante, o ato sexual, do que para a mulher. E isso no dia a dia a gente nota, é ou não é verdade? Portanto é diferente. Isso quer dizer, atenção, você que é casal, você que está casado, você tem que entender que o sexo para você, marido, significa uma coisa. O sexo para ela, mulher, significa outra coisa, ou seja, não está no mesmo nível de importância. E é por isso que Deus nos fez diferentes um do outro. E é por isso que Deus quer a nossa santificação mútua. Porque até no ato sexual, o homem que é tão diferente da mulher deve se adaptar à sua esposa. E a esposa deve se adaptar ao seu esposo. Não há esta coisa de perfeito parceiro sexual. Por quê? Tem gente que antes de casar quer ter relações sexuais antes do casamento para ver se existe compatibilidade sexual. Mas deixa eu lhe dizer, foi o próprio Deus quem fez o homem e a mulher compatíveis e ao mesmo tempo diferentes. Isso quer dizer que na relação sexual entre o homem e a mulher existe sempre uma espécie de incômodo. Porque de alguma forma ele tem que ceder para ela e ela tem que ceder para ele. Por exemplo, os homens, de uma forma geral, isso é uma regra geral que é evidente, admite exceções. Mas os homens, de uma forma geral, eles têm necessidade de sexo com maior frequência do que as mulheres. As mulheres têm que se dar conta disso. E as mulheres que sentem uma necessidade menos frequente da relação sexual, quando querem ter uma relação sexual, costumam querer esta relação sexual de uma forma mais demorada, devagar. Os homens têm que entender isto. Por quê? Porque quando o homem começa a ter uma relação sexual, ele já terminou e ela nem começou. É importante compreender que os dois devem ceder. Nesse pequeno detalhe, que não é matemática, mas o casal deve dialogar para se conhecer mutuamente, você já vê no pequeno detalhe sexual a grande diferença. Mas existem também outros detalhes. Por exemplo,
A área do cérebro que lida com a organização das coisas funciona melhor no homem do que na mulher. Enquanto a área do cérebro que lida com a relação das pessoas, relacionamento de pessoas, funciona melhor na mulher do que no homem. Isso é uma regra geral. É claro que existem exceções, mas é a regra geral. Por quê? Por causa da influência dos hormônios sexuais no cérebro. Não é que o cérebro seja diferente. Ele, materialmente falando, o cérebro da mulher é igualzinho ao cérebro do homem, não é? De uma forma geral, pode-se dizer que existe identidade, os dois são iguais, mas por causa dos hormônios sexuais, o cérebro começa a funcionar de uma forma diferente. Então, por exemplo, quem é que tem filho aqui? Levanta a mão. Quem tem filho? Muito bem, agora pode baixar a mão. Agora você vai responder o seguinte: quem é que tem filho do sexo masculino? Levanta a mão. Essas mesmas pessoas que têm filho do sexo masculino, quem é que tem filho do sexo masculino e tem também uma filha do sexo feminino? Pode baixar a mão. É diferente ou não é? Diferente no comportamento. Eu não tenho filhos biológicos, só tenho filhos espirituais, mas eu fui agraciado por Deus por sobrinhos. Eu tive 3 sobrinhos, sexo masculino, e de repente Deus nos deu de presente uma 4ª, que é uma menina. Gente, depois de 3 meninos, uma menina é um mundo completamente diferente. É outro mundo. Vejam, quem foi que ensinou para a menina que ela gosta de boneca? É cultural isso? Não é cultural, não, senhor. Não é nada disso. Você pode ver. Você pode dar até bonequinhos para o menino. Ele pega os bonecos e começa a organizar assim, um atrás do outro. Depois que ele terminou de organizar, ele pega um carrinho e passa por cima de todos. Estraçalha. Aí ele pega uma faca, corta a cabeça, corta a orelha, corta os olhos, começa a fazer experiências científicas, vai ser médico. Abre a barriga, tira as tripas do boneco. Por quê? Porque o menino, o cérebro dele, funciona melhor na administração de coisas. Já a menina é diferente. Você dá uma boneca para ela, ela diz: ah, coitadinha, ela está com fome. Precisa trocar a fralda dela. Ela está com frio. Vejam que o cérebro feminino imediatamente se identifica e não trata a boneca como coisa, mas trata a boneca como pessoa. Agora isso cria um problema muito sério depois na fase adulta, evidente. Por quê? Porque Deus nos fez o homem e a mulher. E a riqueza está nesta diversidade. A riqueza está no fato, por exemplo, de que os homens, de uma forma geral, têm uma habilidade para administrar as coisas. Queimou uma lâmpada em casa. A mulher fica: e agora? O que eu faço? Aquilo é uma coisa que para ela parece complexo, não é? Ela pode subir numa escada e trocar a lâmpada, mas os problemas administrativos com coisas são mais complexos. Enquanto para o homem,
administrar coisas é muito mais fácil, mas pede para ele administrar um sentimento. Pede para ele administrar a relação com uma pessoa. O filho está dando algum trabalho, a tendência dele é fugir da relação com o filho. Ele manda a mulher. Ele diz: fulana, vai lá, fala com ele. Por quê? Porque a administração de pessoas, a administração de sentimentos funciona muito melhor para a mulher do que para ele. Entenderam? Então são tendências na diversidade dos gêneros. Deus nos fez homem e mulher para que houvesse esta riqueza, esta complementariedade. Isto é querido por Deus. Se nós quisermos agora, porque dentro da nossa engenharia social todos temos que ser iguais, então tem que nivelar todo mundo tem que ser igual. Então o que é que o movimento feminista anda fazendo, por exemplo? Aqui no Brasil a coisa ainda não está tão grave, mas lá nos Estados Unidos, na Europa, o movimento feminista quer que as mulheres tenham, por exemplo, a mesma liberdade sexual dos homens. Entenda o que é que eu estou lhe dizendo aqui. Eu não estou elogiando a depravação sexual do sexo masculino, hein? Atenção, homem precisa ser casto também. Eu só estou narrando o que é que eles fazem. As feministas querem que as mulheres tenham a mesma liberdade sexual dos homens de ter relações sexuais sem se envolver afetivamente. É assim, põe camisinha na mão dela e manda ver. Vamos ter relações sexuais sem se envolver afetivamente. O problema é o seguinte, é que as mulheres que entram nesta onda terminam machucadas afetivamente. Por quê? Porque para a mulher a realidade afetiva não é um detalhe. E ter relações sexuais sem nenhum afeto cria marcas profundas no coração dela. Uma mulher que quer se liberar sexualmente e que quer ter tantas relações sexuais quantas ela quiser, na revolução da camisinha, que agora as mulheres, depois que começaram a revolução da camisinha, as mulheres se tornaram mais agressivas sexualmente. Elas vão em busca de sexo, e sexo livre, e sexo sem compromisso. Problema: você pode querer isto, mas a sua natureza feminina não aceita isto, porque a sua natureza feminina quer envolvimento afetivo. E uma mulher que não tem afeto é uma mulher infeliz. E ela foi colocada do lado do homem justamente para fazer com que este sujeitinho, que só pensa em coisa e não pensa em pessoas, se converta. Vejam a palavra do livro do Gênesis: vamos criar para um homem um auxílio que lhe seja contrário. Um auxílio que seja contrário quer dizer que o homem deve ser incomodado pela mulher de alguma forma. A mulher está aí justamente para ajudar o homem, para complementar o homem naquilo que é a fragilidade dele, porque senão ele termina lidando com as pessoas como se fossem somente coisas. Então é o mundo feminino que ajuda o homem. Você pode aprender isto ou pela sua esposa, ou pela sua mãe, ou por outras mulheres que estejam na sua vida, mas isto é um aprendizado que os homens têm que fazer com as mulheres. Ao mesmo tempo que as mulheres têm esta grande bênção, desta capacidade de lidar com pessoas. Vejam os nossos cursos de psicologia. A grande maioria dos alunos são mulheres. Por quê? Porque é tendencialmente aquilo que é a sensibilidade dela, lidar com pessoas, com afeto, com emoções.
Ao mesmo tempo que esta é a riqueza da mulher, existe também a riqueza do homem. O homem sabe resolver os problemas de forma mais direta. Isto muitas vezes magoa as mulheres. As mulheres ficam magoadas porque os homens resolvem as coisas de forma bastante direta. E os homens ficam irritados quando as mulheres complicam demais as coisas. Não é? Uma coisa que seria tão simples de resolver, você entrega a coisa para o homem resolver, ele vai lá e resolve. A mulher fica sapateando. Ah, mas porque talvez, porque não sei, porque talvez, vamos ver, vamos conversar, porque a gente precisa ver, também não é assim, né? Não, vai lá e resolve, acaba com a história, deixa de lero-lero. Esta é a riqueza do homem, é esta objetividade. É por isso que, de uma forma geral, existem mulheres administradoras e boas administradoras, mas de uma forma geral, a administração é uma realidade masculina. Embora existam mulheres boas administradoras, eu não estou negando isso, como existem homens que são bons psicólogos. Eu só estou dizendo que, de uma forma geral, existe essa diferenciação dos sexos. E nós não podemos fechar os nossos olhos para esta diferença. Por exemplo, as mulheres têm fama de que dirigem mal, não é? As mulheres não dirigem mal necessariamente, porém, atenção, é constatação real que o cérebro das mulheres tem uma maior dificuldade na questão de direção espacial, na localização de mapas, no posicionamento geográfico, e isto afeta na direção. Por exemplo, quando isso foi feito pesquisa nos Estados Unidos, e pesquisa proporcional, tá? Proporcional, ou seja, se pesquisou proporcionalmente. É claro que o número de mulheres que vai ao supermercado é maior do que o número de homens que vai ao supermercado. Mas feita as proporções, se descobriu que 70% dos carrinhos deixados e abandonados no meio do corredor, atrapalhando o trânsito, são as mulheres quem deixam. Enquanto o homem, que está com o carrinho de supermercado, ele vai ver um produto, ele estaciona o carro, ele estaciona o carrinho do supermercado para não atrapalhar o trânsito e vai lá ver o produto. A mulher larga o carro no meio do corredor. Vejam, isto daqui, você vai dizer, esse padre é contra as mulheres. Eu não sou contra as mulheres. São características do nosso gênero, o gênero masculino, o gênero feminino, que nós precisamos aprender até mesmo para lidar com isto. Aprender a lidar com isto. Então quer dizer que uma mulher que toma consciência disto, ela vai começar a dar mais atenção, vai começar a prestar mais atenção. Assim como os homens precisam começar a prestar mais atenção no fato de que eles pisam em cima do sentimento das pessoas. É ou não é verdade? Entenderam? Então não se trata de dizer o homem é melhor, a mulher é melhor. O homem não é melhor do que a mulher e a mulher não é melhor do que o homem, mas a mulher é diferente do homem e o homem é diferente da mulher. E se nós não nos dermos conta disto, nós vamos continuar nos machucando mutuamente no relacionamento do dia a dia. Eu, quando vou falar com uma mulher, eu falo de uma forma diferente de quando eu falo com um homem. Por exemplo, lá no seminário nós temos funcionários e funcionárias. Se eu vou atender um funcionário, eu atendo de um jeito. Se eu atender uma funcionária, eu atendo de outro jeito. Por quê? Porque eu sei, por exemplo, que o funcionário do sexo masculino, eu posso ser mais objetivo com ele.
Por quê? Porque ele é mais objetivo, o cérebro dele funciona de forma mais objetiva. Então eu chamo fulano e digo: escuta fulano, isso daqui você fez, está errado, tá? Pode melhorar assim, 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 resolva. Ele fica com raiva de mim durante 5 minutos, depois esquece e começa a resolver o problema. Se eu fizer isso com uma mulher, 1 mês depois, ela está enxugando lágrimas e dizendo também: Padre Paulo é um bruto. Ele não respeita os sentimentos da gente. É ou não é verdade? Eu preciso me dar conta, como homem, de que a mulher tem riquezas que eu não tenho e fragilidades que eu não tenho. Então eu preciso me adaptar a esta realidade. Por exemplo, eu trabalho na fábrica de padres, não é? Seminário. Qual é o maior desafio? O maior desafio é fazer com que aquele sujeitinho, aquele rapaz, se dê conta de que ele precisa lidar com pessoas, que padre é padre para lidar com gente. Senão ele vai ser padre para construir igreja, administrar paróquia, fazer festa, ganhar dinheiro, levantar fundos e administrar coisas, ao invés de ser pastor de almas. Esse é o grande problema, é o desafio na formação sacerdotal. É fazer com que este homem, que tem uma habilidade geralmente direcionada para a administração das coisas, seja também um pastor de pessoas. Não é impossível, mas é possível o quê? Nós nos darmos conta da nossa diferença, para superar os nossos limites. E nesse sentido então, é que o padre precisa ter ao seu lado mulheres, no plural, tá? Não é uma mulher porque ele não é casado, mas mulheres que tenham uma visão espiritual e que o ajudem a enxergar o que ele não enxerga. Isso é importante na vida de um padre. Isto complementa a limitação. Então vejam, meus queridos irmãos e irmãs, que Deus fez o homem, Deus fez a mulher, e fez estas duas realidades de uma forma belíssima, diferente e complementar. O homem completa a mulher e a mulher complementa o homem. Agora vejam só, se nós, no matrimônio, na família, no dia a dia, não nos dermos conta disto, o que é que vai acontecer? Nós vamos nos ferir mutuamente, continuamente, constantemente. As mulheres, como boas pedagogas que são, precisam também saber que elas devem conduzir os seus esposos, seus maridos, para o mundo afetivo. Ao invés de dizer: ele não olha para mim, ele não cuida de mim, ele não gosta de mim, ele não me ama, ele só sabe pisar em cima de mim. Compreender: minha senhora, compreenda, você casou com um homem. Essa é a verdade. E é interessante como o feminismo, atenção, o feminismo está dando passos sérios, gravíssimos e terríveis na promoção indistinta do lesbianismo. Amar uma mulher enquanto ela é mulher, uma mulher que ama outra mulher enquanto ela é mulher. Existe uma propaganda do lesbianismo na nossa cultura ocidental. Isso está acontecendo cada vez mais. Por quê? Para mostrar para as mulheres: veja, você não precisa ir atrás de um homem, ele vai machucar você.
ele vai fazer mal a você, ele é um bruto. Vá para quem te compreende. Procure alguém que seja igual a você e que compreenda suas carências, o seu afeto e que dê o carinho que você quer. Então, uma propaganda cerrada, uma propaganda verdadeira a favor do lesbianismo. E isso tem acontecido cada vez mais. Agora, as nossas meninas precisam ser educadas e advertidas para esse perigo, para não caírem nesse perigo. Por quê? Elas devem compreender que a grandeza está na diferença. Eu não estou absolutamente justificando as mazelas, os erros e a falta de afeto dos homens. Não. Os homens são infelizmente limitados nisto. Não estou justificando, estou só explicando. Agora, os homens precisam mudar. E estão mudando. Graças a Deus. Graças a Deus, não sei se vocês, não existem só coisas ruins na cultura atual, no mundo moderno. Não, tem coisas boas também. O fato de que os homens estão tomando cada vez mais consciência da sua missão de pai, que deve lidar afetivamente com seus filhos. É ou não é verdade? Há 30, 40 anos atrás, você sair na rua e encontrar um pai carregando o seu filho no colo era uma coisa quase que impossível. O homem se achava efeminado se ele carregasse uma criança no colo. É ou não é verdade? Hoje, que coisa bonita, que coisa bela é ver os pais com o filho no braço, né? O pai com o filho no braço, o pai empurrando um carrinho de bebê. Que bonito ver que os homens estão dando passos. Agora eu vou dizer que estão todos os problemas resolvidos? Não, não estão todos os problemas resolvidos. Mas ao mesmo tempo, é necessário nós termos paciência enquanto todos os problemas são resolvidos. Então vejam, a família é um caminho de santificação. E o homem foi colocado ao lado da mulher como ajuda contra ela, e a mulher foi colocada do lado do homem como ajuda contra ele. Compreende isso? Contra quer dizer que, de alguma forma, o homem e a mulher sempre estarão pisando um no pé do outro, por causa dessa sensibilidade diferente. E esta sensibilidade diferente e esse pisar um no pé do outro é o remédio que Deus nos deu para o egoísmo que decorre do nosso pecado original. Deus já nos fez diferentes justamente para que nós egoisticamente não nos fechemos. Por isso, Ele tira ela do seu egoísmo e ela tira ele do egoísmo. De tal forma que nós estamos sempre incomodados. A esposa está incomodada pela diferença do esposo e o esposo está incomodado pela diferença da esposa. Ele tem que ir na direção dela e ela tem que ir na direção dele. Os dois devem se mexer, os dois devem se converter. E este é o sonho de Deus para nós, que a gente saia do próprio egoísmo. Agora, se cada um se fechar, onde o homem no machismo diz, eu sou melhor porque eu sou homem, e a mulher no feminismo diz, eu sou melhor porque eu sou mulher, porque o machismo e o feminismo é isso. Eu acho gozado é que você xinga um cara de machista, ele fica ofendido. Você xinga uma mulher de feminista, ela não fica ofendida. Mas devia porque o feminismo é a doença correlativa do machismo. Uma mulher se achar superior ao homem porque ela é mulher é tão errado quanto um homem se achar superior à mulher porque ele é homem. Agora, isto é evidente, só não é evidente para quem está envenenado completamente pela ideologia. Então, infelizmente, o movimento feminista mundial
está tomando rumos contra os homens, a favor da mulher, colocando as mulheres contra os homens e colocando na cabeça da mulher que o problema dela é que exista homem no mundo. Graças a Deus, as mulheres afetivamente são mais inteligentes do que o homem. E graças a Deus, as mulheres compreendem que nós fomos feitos uns para os outros. O homem foi feito para a mulher foi feita para o homem. Este é o projeto de Deus. Por isso, a família, dizia eu no início desta palestra, a família não é uma invenção humana. A família é uma criação de Deus. Então a primeira obediência que nós devemos a Deus é a obediência da realidade, é a obediência de aceitar o mundo real. Eu preciso aceitar o mundo real. O mundo real é assim: homem é de um jeito, mulher é de outro jeito. Ah, padre, mas não devia ser assim. Você é um rebelde. Você está se colocando no lugar de Deus. Você quer criar o homem e a mulher. Você quer modelar como deve ser o gênero feminino, como deve ser o gênero masculino. Está vendo a rebeldia? Então é por isso que a rebeldia dos tempos modernos faz com que a gente rejeite esse plano e esse projeto de Deus. Mas isso é rebeldia. Nós precisamos voltar à obediência. Deus criou homem e mulher, criou um para o outro e um contra o outro, sim. Um contra o outro, mas contra o outro de uma forma sadia, contra o outro de uma forma complementar, de tal forma que a mulher tira o homem do seu egoísmo, do seu jeito sábio. Quantas e quantas vezes em casa a mulher é vencedora? Como? O homem vai e explode. Ela fica magoada, mas aguenta firme. E depois, com o jeitinho dela, com a pedagogia dela, ela vai mostrando. E termina convencendo que ela tinha razão. Mostrando a sabedoria, o jeito, a riqueza da mulher de saber lidar com pessoas. Mas quantas vezes a família é salva pela objetividade do homem, que diante de um problema vai e resolve, enquanto a mulher ficaria sapateando diante do problema sem saber o que fazer. A família foi criada por Deus, homem e mulher. É um projeto de Deus. Este projeto de Deus precisa ser obedecido. É a obediência do real, do mundo real. Não comece você a criar a família do jeito que você gostaria. Não, para mim a família tem que ser assim, tem que ser uma amizade colorida, né? Aberto para qualquer relação, qualquer realidade. Veja, quando você tem, vou usar a linguagem que se usa hoje em dia, tá? Para nós cristãos é o esposo e a esposa. Mas, na linguagem hoje em dia, quando você tem um companheiro, uma companheira, e você se cansa dele, se cansa dela, o que você faz? Busca outros parceiros. Depois volta. Vejam que isso é uma fábrica de egoísmo. Todas as vezes que a mulher começa a pisar no seu pé, para o seu bem, você cai fora e vai buscar outra mulher. Ou um homem. Todas as vezes que o homem, o marido, começa a pisar no seu pé, você vai buscar outro homem ou outra mulher. Estão vendo que essa engenharia social que quer famílias abertas, na verdade é uma fábrica de egoísmo, quando a família, como ela foi pensada por Deus, é um cadinho que purifica o nosso coração, é a fornalha onde o nosso coração é purificado. A família é uma escola de santidade, é a fornalha da santidade que nos tira do nosso egoísmo, da nossa idolatria. Quanta gente é transformado pela cruz que deve carregar na família. Quantas pessoas se santificam na cruz da família. Quantas e quantas vezes eu já ouvi em confissão, às vezes senhoras muito piedosas,
que vêm à confissão e durante meses, às vezes, elas vêm reclamando do problema com o marido. Reclamando com o problema com o marido. E você vai ajudando a lidar com o problema. Até que finalmente, depois de vários meses de dor e sofrimento, ela chega e diz: mas padre, eu também pequei. Eu também sou culpada disso tudo, porque no meu egoísmo, embora seja eu que vou à igreja todo domingo, eu que participo do grupo de oração, eu que rezo o texto todo dia, eu que comungo com frequência, embora eu tenha uma vida religiosa, eu quis impor a minha vontade, eu fui egoísta, eu fui isso, aquilo, e então cai a ficha e se santifica. O marido ainda não se santificou, mas justamente porque ela permaneceu na fidelidade e no cadinho da humilhação, na fornalha da provação, ela alcançou o amor. Amor que não pensa em si, amor que pensa mais em Deus e pensa também no outro. É o caminho da santificação. A família é um caminho de santidade para todos nós. Seja fiel a Deus. A fidelidade à família é uma fidelidade a Deus, é a fidelidade ao projeto de Deus. Portanto, se você nega o projeto de Deus, se você quer ser o artífice da família, se você quer inventar a família, você é um rebelde. A família não é criação humana, é criação divina. Basta olhar na Sagrada Escritura, não somente, basta olhar como o homem e a mulher são feitos, são constituídos. A própria ciência, se ela for honesta, se for uma ciência honesta, a própria ciência irá admitir a diferença e a complementariedade. Esse projeto e esse sonho de Deus. Por isso, meus queridos, tenhamos coragem de ser família. Coragem de ser família. Como é que a gente vai opor uma barreira a esta onda de egoísmo, a esta onda de intolerância, a esta onda de desobediência e de rebeldia que está acabando com a família? Como é que nós vamos fazer? Só podemos fazer de um jeito: tendo coragem de ser família. Tenha coragem de ser família. Tenha coragem de dizer: eu creio em Deus que criou a família, por isso eu creio na família. Eu creio que Deus nos fez família. Eu creio que Deus nos quer família. O egoísmo quer que a gente traia, quer que a gente abandone, quer que a gente largue. Seja corajoso, corajoso de abraçar a cruz. Eu não sei quem foi que colocou na cabeça das pessoas, aliás eu até sei, foi Satanás, não é? Essa bobagem de Satanás de colocar na cabeça das pessoas que pode existir um caminho sem cruz, pode existir um cristianismo sem cruz, como se nós fôssemos agora fazer o paraísozinho aqui na terra. Ah, eu vou me casar, eu vou ter a minha família e vai ser o paraíso. Quem quer transformar a família num paraíso termina transformando a família no inferno. A família não é nem paraíso e nem inferno. A família são aquelas pessoas que Deus nos deu de presente como companheiros de travessia. Nós, com nossa família, vamos atravessar o mar desta vida para chegar no porto seguro do céu. Não olhe para a família como uma finalidade nela mesma. A família é um dom de Deus, é um presente para a sua santificação, para que você alcance a salvação. O paraíso não é aqui. Não transforme sua família, não queira fazer de sua família o paraíso aqui na terra, porque você termina transformando a sua família no inferno. Por quê? Porque você transforma a sua família em cobrança. Cobrança o tempo todo. É o marido que acusa a mulher de ele não viver o paraíso aqui na terra. É a mulher que acusa o marido de não viver o paraíso aqui na terra.
Por quê? Porque depois de algum tempo de casado, os dois começam a notar que o paraíso não veio. Eles sonhavam com a família que fosse paraíso. Casaram, o paraíso não veio. Quem é o culpado? Ele. Adão e Eva se culpando. Foi Adão, foi Eva, foi a serpente, foi Adão, foi Eva, foi a serpente. Mas quem é o culpado? O culpado sou sempre eu mesmo, de ter querido transformar a família no paraíso. A família não é o paraíso aqui na terra. A família é aquele grupo de pessoas que eu amo. É aquele grupo de pessoas que Deus colocou do meu lado como caminho de santificação, para nós nos ajudarmos mutuamente no processo de conversão. A família é um dom de Deus, é aquela companhia, ou seja, os meus companheiros de travessia. Eu estou neste mundo para atravessar o grande mar e chegar no porto seguro, no céu, no paraíso, que não é aqui, é junto de Deus. Não queira cobrar de seu esposo o paraíso, porque ele não é capaz disto, ele não é Deus. Você que quis que seu esposo lhe desse o paraíso aqui na terra, você é culpada de idolatria. E você que quis que a sua esposa fosse o paraíso aqui na terra, você é culpado de idolatria. Pare de cobrar da sua mulher, pare de cobrar do seu marido o paraíso aqui na terra, porque vocês estão se machucando desnecessariamente. Perdoe. Diga para a sua mulher, diga para o seu esposo: eu te perdoo porque você não é Deus. Parece estranha essa frase, mas é importante essa frase. Eu perdoo você porque você não é Deus. Eu perdoo você porque você não consegue ser tudo para mim. Porque só quem é tudo é Deus. Só quem é Deus é Deus. E só quem dá o paraíso é Ele, e não é nesta terra. Vamos juntos. Vamos juntos para o céu, gente. Vamos juntos como família para o céu. Que bom quando nós chegarmos finalmente na casa do Pai. O Pai vai nos acolher lá no céu e vai dizer: meu filho, minha filha, que bom que você chegou. Quando nós chegarmos na casa do Pai, Ele irá enxugar a nossa lágrima, as nossas lágrimas, e vai dizer: chega, basta de sofrer, basta de chorar, entra para a felicidade, entra para a família definitiva, entra para a família onde não há dor, não há egoísmo, não há ódio e não há rancor. Entra para a família onde o perdão se tornou realidade definitiva e eterna. Entra para a família onde a fidelidade já não pode mais ser tentada pelo demônio. Entra para a família onde a felicidade não tem mancha, não tem ruga, não tem marca de maldade. Este é o sonho de Deus para nós. Companheiros de caminhada, olhos fixos no céu. Somente assim é que a família dá certo. Parem de pisar um no pé do outro, parem de um respirar o ar que o outro respira, se contaminando e viciando mutuamente. Caminha, olhos fixos no Senhor, olhos fixos em Deus. Família, caminha para o céu, caminha para junto de Deus, caminha para o amor que não tem mancha, caminha para o amor que não passa, caminha na direção do sol que jamais tem ocaso, caminha para o reino da luz, o reino dos céus. E diga amém, e tome posse desta palavra. Faça com que esta palavra modele a sua família. Aplauda o Senhor, aplauda a Deus que tem esse sonho de Pai para nós. Fique de pé e aplauda o sonho de Deus. Pode aplaudir.
o sonho de salvação de Deus. O sonho de salvação de Deus para você, para a sua família, na obediência do projeto de Deus, na obediência daquilo que Deus fez, daquilo que Deus criou. Se coloque diante do Senhor agora. Se coloque diante deste olhar de Deus sobre você. Feche seus olhos um momento e deixe que Deus olhe para a sua família. Deixe que Deus olhe para você. Senhor de bondade, Deus de misericórdia, depois da pregação da palavra, eu quero colocar minha família debaixo da vossa palavra, debaixo do vosso olhar. Vós sabeis e vós conheceis a minha família, Senhor. São estas pessoas que eu amo, e justamente porque amo, são as pessoas que são mais capazes de me machucar, e são as pessoas a quem eu mais sou capaz de machucar. Senhor, nós fomos criados por vós para caminharmos juntos para o céu. Ajudai-nos, Senhor, com a vossa palavra. Ajudai-nos no mútuo perdão, para que nós possamos juntos, nos perdoando e nos ajudando mutuamente, caminhar na direção da vossa casa, para um dia chegarmos no céu e sermos família definitivamente. Amém. Desta vez é pra valer, desta vez é pra valer. Quero ser como fui batizado, eleito, provado e chamado. Converte o meu coração, Senhor, converte o meu coração. Quero ser como fui batizado, eleito, provado e chamado. Converte o meu coração, Senhor, converte o meu coração. CançãoNovaPlay.com. Assine já!